uma reflexão sobre como que chegamos a esse grau. Quer dizer, até algum tempo atrás, eu lembro uma entrevista que eu fiz com o então vice-presidente Michel Temer, ele falava: a Constituição mostrou que é tão boa que todas as crises políticas são administráveis. Quais foram os cochilos institucionais que levaram a essa ameaça, a maior ameaça que a democracia tem desde 64? Certamente essa é uma análise que vai demandar, inclusive, a participação de especialistas, estudiosos de ciência política, sociologia, etc. Há uma visão mais ou menos impressionista, eu acho que tem a ver um pouco com as desinteligências políticas, as lutas políticas, e aí vem esses ataques ao sistema político como um todo, e eu acho que um marco é um pouco a Lava Jato, que, de alguma forma, e não que não tenha havido episódios marcantes de corrupção ou coisa do tipo, mas que se empoderou de tal forma de faculdades que precisavam ser divididas. Só para você ter uma ideia, a Lava Jato ficou tão poderosa que arrostava o próprio Supremo Tribunal Federal. E se animou num projeto político, se nós formos olhar, acúmulos de recursos para fundos de divulgação do combate à corrupção, a tal Fundação Dallagnol. Aqui em Brasília teve uma outra operação que envolveu a Transparência Internacional, Transparência Brasil e coisas do tipo, junto com o Joaquim Falcão, e tal, de novo um montante de dois... Joaquim Falcão, usando o nome da FGV e coisa do tipo. Quer dizer, havia todo um projeto nesse sentido e investiram contra todo o sistema político. Ninguém ficou a descoberto disso, ninguém ficou livre disso, salvo um ou outro que eles davam indulgência plena. Por exemplo, o caso do Álvaro Dias, né? Recebeu doação, mas não é tão grave, porque o Moro achou por bem absolvê-lo, né? E o isentou. Ou houve um caso do Onyx, não é tão grave assim, né? Desculpa. Mas qualquer doação de caráter irregular, ainda que não estivesse tipificada como Caixa 2, poderia ser tipificada como corrupção, e isso levou a debacle do sistema político. Praticamente todos foram atingidos. E isso permitiu o discurso de alguém que vai se aventurar, e esse alguém é o Bolsonaro, não é? Não é por acaso que também eles apoiam. Então, eu tenho a impressão de que a Lava Jato é um marco nesse sentido, na medida em que ela politiza-se, enfrenta o Supremo. O procurador-geral era quem é, quem era, o Janot, nome conhecido, e com todas as deficiências, fazendo aí demagogia. Também o governo, na época, o governo da presidente Dilma, o próprio Ministério da Justiça, com Cardoso, eu acho que eles não perceberam bem a gravidade daquele momento e até, vamos chamar assim, fizeram parceria com a Lava Jato. Muitos desses projetos, que são extremamente mal feitos, de delação premiada, de reforço ao poder de investigação do Ministério Público, etc., eles contaram com o plástico, com o apoio do governo. Então, é capaz, uma mente maquiavélica poderia dizer, talvez o governo Dilma quisesse se distinguir do governo anterior, como se fosse possível fazer isso. O fato é que todos foram levados de rodão, né? E isso leva, então, a essa solução. Fortalecimento de um tipo de salvador, né?
por mais que pareça irônica a expressão, né, falar que Bolsonaro é o salvador da pátria, né, e o fortalecimento dos militares, né, nessa mesma equação, e o desenho, então, de um modelo autoritário. Não é por acaso que Moro sai da Justiça do Paraná e vem se integrar ao governo Bolsonaro. Né? Se houvesse dúvidas sobre o projeto político e qual projeto político que se desenhava, essa seria a prova dos 9. Né? Ministro, falando em transparência internacional, eu só lembro o seguinte, naquela história da fundação que receberia os 2,5 bilhões lá, eles reservaram a metade para supostas ações de acionistas brasileiros da Petrobras, cujo primeiro advogado que sai é o Modesto Carvalhosa, que simultaneamente eles acionam para tentar o seu impeachment. Ou seja, tem uma faceta de negócios que ainda não foi bem explorada lá, né? Com certeza tem isso. E aqui em Brasília se tentou pegar do acordo de leniência da JBS, colocar isso à disposição da transparência. Quer dizer, então, a rigor, estavam fazendo um fundão, né? Que era para combate aqui eu acho que era o procurador Anselmo que estava dirigindo isso. Então, nós tivemos aí uma série de problemas, e isso também indica o quê? A debilidade do establishment político, não era capaz nem de denunciar isso naquele momento. Não é? Sim. E eles estão fortes. É claro, né, Nassif, nós não podemos olvidar que tudo isso também se construiu com o apoio da mídia. Né? Então, isso é importante que se diga. E faziam essas parcerias e essas alianças, né? E passaram a ter esses resultados. Anunciavam medidas. Veja que o Dallagnol participou, interferiu na eleição do Senado, veio discutir a eleição dos também. Quer dizer, de fato, o sistema político estava um pouco apreendido. Ou, para a gente lembrar de uma coisa hoje irônica, a história é mãe e madrasta, né? O Álvaro Dias, candidato a presidente da República, mimetizando o Moro, vestindo aqueles ternos desajeitados, com camisa cinza, tom sobre tom, né? E coisas do tipo. Quer dizer, a rigor, esses personagens, né, passaram a toda hora se dizia também, isso até aqui, não se pode contrariar a Lava Jato, né? Não se pode, quer dizer, ou isso contraria a Lava Jato. Lembro que eles propuseram as tais 10 medidas, algumas delas acabavam com as garantias fundamentais. Loucura. E isso foi votado, chegou a ser votado no Congresso. Acho que o Onyx foi relator na Câmara. Então, a rigor, o rabo passou a abanar o cachorro, né? Dentro desse contexto geral. E isso, obviamente, levou a todas essas distorções, e nós estamos pagando um preço alto por isso. Né? Ministro, um dos pontos que chama a atenção primeiro, dia 8 de janeiro, que eu acho que teve